Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar como prometemos, né? O nosso segundo encontro desta série de vídeos que nós prometemos fazer para vocês. E eu queria começar usando uma expressão em hebraico para recebê-los, né? E a expressão é Barohim Habaim. E a segunda expressão é Ma Shalom Hem. Barohim Habaim é uma expressão utilizada pelo povo de Israel para dizer bem-vindos, não é? A tradução literal dessa palavra, dessa frase, Barohim Habaim, é dizer abençoado os que estão chegando. Isso que quer dizer, naturalmente, a tradução literal. E é a expressão bem-vindos, não é? E a segunda frase, Ma Shalom Hem, são três palavrinhas, né? Ma Shalom Hem, que significa como estão vocês, né? É muito comum o povo de Israel cumprimentar na chegada, na saída, com a palavra Shalom. Shalom significa paz, né? E esse construto, Ma Shalom Hem, é basicamente dizer como está a sua paz. Não é? Ma, como, Shalom, né? O Shalom, paz, Hem, a sua paz, a vossa paz, a paz de vocês. Então a tradução literal é como está a paz de vocês. Então é como vocês estão, é uma pergunta, né? E com isso nós queremos começar recebendo todos vocês com esse bem-vindo e perguntando como vocês estão. Eu queria pedir permissão a vocês para começar convidando a presença do Espírito Santo, porque sem ele a gente não consegue transmitir aquilo que é da vontade do Pai. Então, com a sua licença, eu vou pedir a Deus, né? Querido Pai amoroso, Pai misericordioso, todo-poderoso Deus, muito obrigado, te agradeço, muito obrigado pelos talentos que você tem, pelos abundantes talentos e graças que você tem me presenteado. E eu te peço, Senhor, que use esses talentos, que use-me como instrumento da melhor forma que for possível, para que toda a glória seja para o seu nome, para a honra do seu nome e para o bem de todos aqueles que estão nos ouvindo. Nós te pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero dizer a vocês que eu estou me colocando desta vez mais para o canto do vídeo, porque eu quero usar esse espaço aqui para apresentar os slides que eu vou usar hoje para conversar com vocês sobre o nosso tema de hoje. Pois bem, meus amigos, vamos entrar no assunto agora, né, no nosso tema especificamente, para não perder mais tempo, não alongar demais este vídeo. Aí nós comentamos no vídeo anterior, no primeiro vídeo, que existia a situação era, o cenário era essa oposição teológica entre João Calvino e Jacob Armínio, e explicando, fazendo uma fotografia geral dessa disputa teológica, desse embate teológico, desse conflito teológico entre João Calvino e Jacob Armínio. A gente pode dizer o seguinte, que a discussão ela tem como foco a salvação, a nossa salvação, a salvação do homem, não é? E a doutrina calvinista, ela diz que a salvação depende somente de Deus, né? Por única e exclusivamente a soberania de Deus, que uns vão ser salvos, outros vão se perder. Este é o centro da doutrina calvinista. E falando e tocando neste assunto da doutrina calvinista, que é a da predestinação, ou seja, Deus é que escolhe,
Deus é que escolheu aqueles que serão a humanidade, aqueles que serão salvos e aqueles que não serão salvos. Este é o foco, não é? E essa questão da predestinação que João Calvino desenvolveu, ele foi beber lá da fonte de Santo Agostinho de Hipona. E Santo Agostinho de Hipona teve um grande adversário teológico, né, doutrinário, que foi Pelágio. Pelágio foi um monge, né, contemporâneo de Santo Agostinho, e ele dizia que o homem teria condições por si mesmo de se livrar do pecado. Ele dizia que, ele sustentava que os seres humanos podem ter uma vida sem pecado, com os seus dons naturais, né? E que cabe a nós fazermos isso. Então essa foi a grande controvérsia entre Santo Agostinho e Pelágio. Pelágio também era adepto, ele pregava que a autoflagelação. Quem assistiu aquele filme, quem lembra daquele filme O Código da Vinci, vai lembrar daquele monge, né, daquele bispo que era da Opus Dei e que ele praticava a autoflagelação, né, com aquelas correntes de silício, né? Então isso é o que o Pelágio, vamos dizer assim, ele defendia, de que a autoflagelação era um caminho para se livrar do pecado, que o homem teria que desprezar todas as suas tendências humanas, materiais, para poder atingir a santidade e a salvação. E Santo Agostinho, ele enfatizou demais, deu muita ênfase a graça de Deus, que para o homem é impossível, para o homem se livrar do pecado, se livrar e é impossível obter a salvação sem a graça de Deus. E aí que entra essa disputa entre essas duas distinções entre Pelágio e Agostinho, que Calvino foi beber da fonte de Santo Agostinho e potencializou. Ele, vamos dizer assim, ele se aprofundou nesse princípio agostiniano, e que João Calvino vai desenvolver a sua teoria, a sua tese teológica da predestinação, de que os homens, a humanidade, aqueles que serão salvos foram escolhidos por Deus, eleitos por Deus para serem salvos, e outros que não serão salvos, não foram eleitos por Deus. Essa é a tese teológica de João Calvino. Já em contrapartida a esta tese teológica, que Jacob Armínio vai construir, ele vai iniciar a sua súmula teológica, dizendo que em função, em razão, sim, a graça de Deus é importante, mas a decisão cabe ao ser humano, que nós vamos ter duas situações no final dos tempos: aqueles que serão salvos e aqueles que se perderão, mas que esta escolha é feita por cada um de nós. E a grande discussão é essa: calvinismo ou arminianismo? Como que a gente debate esse assunto tão polêmico? E o propósito dessa conversa, justamente, é a gente apresentar os dois lados das doutrinas e cada um ter o seu insight, a sua impressão. E a melhor forma de a gente começar a pensar sobre este assunto, e é o que eu quero tomar mais tempo aqui no nosso vídeo de hoje, é um painel que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Esse painel, não se preocupem se vocês não conseguir ler totalmente, porque eu vou publicar esse slide
Eu vou compartilhar esse slide depois, junto com o vídeo, para que vocês abram o slide e consigam ler com integridade o que está ali, tá aí escrito. Mas, na verdade, toda essa discussão a calvinista e arminiana, a gente pode resumir em 5 pontos. E 5 pontos que estão nesse slide. E a gente não vai entrar neste vídeo em cada um deles detalhadamente, porque vai ficar muito longo o vídeo, mas nós vamos citá-los aqui para vocês terem essa visão, uma visão quase sistêmica de todos dos vários aspectos que contempla basicamente toda a polêmica calvinista e arminiana. Então, são cinco tópicos que os dois teólogos apresentam, desenvolveram na sua súmula teológica, e que aqui a gente vai fazer, esse painel vai nos dar uma comparação entre uma posição e a outra posição. Os tópicos que foram colocados são o arbítrio humano, eleição, justificação, conversão e preservação e apostasia. Nós vamos entrar, não vai ser neste vídeo, nesse encontro, a gente vai entrar nos próximos vídeos com um pouco mais com detalhes sobre cada um deles. Mas aqui apenas uma visão genérica da situação. Livre-arbítrio. O calvinismo, nesse aspecto, ele fala da depravação total, sem o livre-arbítrio. Ou seja, o homem, a condição humana é totalmente impregnada do pecado, não é? E não tem a faculdade do livre-arbítrio para tomar qualquer tipo de posição para sair desta situação. Então ele classifica como depravação total. Já o arminianismo, ele não descarta a depravação, mas não se fala em depravação total. E essa depravação não se opõe ao livre-arbítrio. Essa é a colocação, o item livre-arbítrio dos 2 pontos. O segundo item, e que a gente pode citar aqui, é a eleição. Na doutrina calvinista, a eleição é incondicional, né? A eleição para a salvação e para a condenação. Ou seja, a eleição já está feita, né? Ela já está previamente estipulada, ela é incondicional, ela não há nenhuma condição para que ela exista. Isso serve tanto para a salvação como para a condenação. Na doutrina, na teologia arminiana, a eleição, os eleitos, é uma eleição condicional, tendo em conta a previsão da fé ou da incredulidade, ou seja, vai depender da fé ou da falta de fé, né? Ela é condicional. A sua eleição para a salvação vai depender dessas 2 coisas, ou da fé ou da incredulidade. Então a escolha, a eleição depende do livre-arbítrio. Já na justificação, esse outro tópico que a gente vai abordar, das doutrinas calvinistas e arminiana, é a justificação na teologia calvinista, a justificação limitada para os eleitos para a salvação concluída na morte de Cristo. Isso quer dizer, pode até impactar, né? Mas essa justificação é limitada, ou seja, Cristo só morreu para os eleitos. Essa é a doutrina calvinista. Cristo morreu para os eleitos. Nós vamos entrar nisso no próximo vídeo, não se alarmem. Então, Cristo não morreu por todos. Na doutrina calvinista, Cristo morreu para os eleitos. Para os eleitos. Então, a justificação, né? A paixão de Cristo, a justificação, ela é limitada aos eleitos. Já na visão arminiana, a justificação é possível para todos. Para todos. Ela se completa, né, quando alguém escolhe crer, né?
Então, a justificação está disponível, né? A morte, a paixão de Cristo, ela foi para todos. Mas ela só se completa se você escolher o lado da fé. Então, essa é o contraponto das duas ideias. Não se preocupe que nós vamos depois, no outro vídeo, a gente vai fazer os comentários mais detalhados sobre isto. Conversão. A conversão, segundo a posição calvinista, ela é irresistível. Ou seja, ninguém pode resistir à graça de Deus. Quando Deus elege a pessoa, a sua graça é irresistível. Ninguém pode resistir à graça de Deus. Na posição arminianista, a graça realmente ela tem essa ênfase que Santo Agostinho, né, dava a graça, mas ela pode ser recusada, né? Ela envolve o livre-arbítrio, portanto a graça é resistível. Duas posições antagônicas. Vocês percebem a discussão como fica mais complicada? Então a conversão, ela depende da sua decisão. Da sua decisão. De um lado, ela é irresistível, porque ninguém resiste à graça de Deus. Do outro, diz que a graça é resistível, ela pode ser negada. E o último item, a preservação e apostasia. A posição calvinista disse preservação dos santos. Uma vez salvo, está definitivamente salvo. Aquele que foi eleito para a salvação não vai se perder. Ele está definitivamente salvo porque ele foi escolhido, ele foi eleito. Já na posição arminiana, a conservação, ela somente existe mediante a perseverança, com a possibilidade de uma total e definitiva apostasia. Ou seja, aquelas pessoas que vivem na sua vida de santidade, de busca da santidade, elas estão no caminho da salvação, mas ela pode se perder, a possibilidade de uma apostasia definitiva. Então ela pode estar numa condição inicial de salva e terminar numa condição final de perdida. Assim, o inverso também é possível na posição arminiana. Ela pode estar numa condição de não salvação e passar para a condição de salvação. Então, essa é o quadro geral dos 5 tópicos e que se baseia as duas doutrinas teológicas de João Calvino e Jacob Armínio. Mas para entender, nós vamos voltar a esses tópicos em cada um e comentar um pouco mais sobre cada um deles e refletir um pouco mais. Mas para entender o que está por trás dessas duas doutrinas, nós precisamos começar a entender uma questão muito importante, que não vai ser feito neste vídeo não, que é a questão do pecado. Vamos tentar entender o problema do pecado. Esta reflexão que nós vamos fazer no próximo vídeo, nós já estamos com o nosso tempo esgotado, nós vamos falar sobre essa problemática do pecado. Aí vocês vão ver como fica muito mais palatável essas duas doutrinas e como é que a gente pode discutir com mais embasamento, com mais, vamos dizer, clareza a questão das doutrinas da salvação. Então, o que eu espero, pessoal, é que essa nossa série de vídeos, que eu prometo, eu estou me dedicando bastante em preparar os slides, e preparar o vídeo, né, e fazer as edições, e para que vocês recebam um produto, não é um produto perfeito, mas dentro das nossas limitações, mas eu torço muito, peço muito a Deus que Ele nos ajude a trazer para vocês o máximo de informação interessante, para que vocês tenham realmente
a oportunidade de aprender, de conhecer as coisas de Deus e nos aproximarmos mais de Deus, e para que isso tudo seja realmente como único objetivo, honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus, e agradeço demais a atenção de vocês. E toda rabá, né, em hebraico quer dizer muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.